Vamos lá, gente. Boa tarde. Eu vou falar sobre uma nova vertical que o Twitter lançou faz pouco tempo. Todo mundo ouve Twitter e sempre pensa na rede social, e aí acaba estranhando o fato dele estar vindo com uma novidade e é totalmente focada para desenvolvedor mobile. Então tem bastante coisa interessante, eu acho que vocês vão gostar. Quem aqui desenvolve aplicações móveis? Levanta a mão. Que vai que tem algum curioso aí. Tá. Android, iOS, Windows Phone, híbrida, Firefox OS, bem lembrado. Beleza, vamos lá. Quem aqui ouviu falar do Twitter Flight? Alguém acompanhou? Basicamente o que eu vou fazer é dar um resumo do que aconteceu no evento, mostrar um pouquinho de código também, mostrar onde vocês podem instalar aplicações que mostram como é que o negócio funciona também. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Cipriani, eu sou desenvolvedor evangelista do Twitter aqui na América Latina. Meu objetivo é fazer vocês entenderem o potencial da plataforma, tanto o APIs do Twitter quanto o Fabric agora. Vocês podem me achar no LF Cipriani, o Twitter DevBR é o nosso canal oficial. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, pode mandar para essa conta de baixo aí, ou para de cima. A de cima vocês vão ter que aguentar outras coisas também. E o meu G+, obviamente, porque a gente está no evento do GDG, acho que nada mais justo também do colocar ali o Google+. Vamos lá, então. O Twitter ele nasceu mobile, certo? Ele já nasceu como um produto baseado em SMS, e ele foi evoluindo com o tempo, desde 2006. E, obviamente, a gente passou pelos mesmos problemas que os desenvolvedores mobile passam, certo? Então, com o tempo, a gente foi percebendo que os mesmos desafios que a gente tinha quando a gente estava desenvolvendo o aplicativo móvel do Twitter, era o mesmo problema que estudantes, que startups, que empresas grandes, pequenas, tinham quando estava desenvolvendo para um celular. E aí, quando a gente começou a discutir, há um ano atrás, o que seria o Fabric, o que a gente iria resolver com o Fabric, a gente resolveu focar em 4 grandes desafios que os desenvolvedores mobile têm, que é estabilidade, distribuição, receita e identidade. Acho que todo mundo aqui que desenvolve mobile já passou por esse desafio, ou ainda tem esse desafio. E o que eu vou apresentar aqui, daqui para frente, é como a plataforma móvel do Twitter, o Fabric, pode ajudar vocês nesses 4 desafios. Então vamos lá. Esses 4 desafios eles vão se traduzir em 3 kits, certo? A gente já vai entrar em detalhes do que é cada um desses. Então a gente tem um aplicativo, o usuário ele vai lá clicar numa palavra para construir um poema e de repente acontece um crash e ele vai lá para home. Vocês, quando publicam uma app na App Store, vocês estão competindo com milhares de outras apps. Então, vocês não podem se dar o luxo de simplesmente dar um crash que impede o usuário de continuar o fluxo da aplicação, que isso, com certeza, vai se traduzir em péssimas avaliações nas lojas. Já foi falado nas palestras anteriores, quem aqui nunca teve uma estrela ali e avaliando muito mal porque alguém reclamou de um crash que teve e não pôde usar o aplicativo. Então, primeiro foco é a estabilidade, e a gente vai falar de um produto que já é um pouco conhecido. Quem aqui usa o Crashlytics? Levanta a mão. Legal. Bom que a maioria não conhece, então tem assunto para falar. O Crashlytics é o seguinte. Isso aqui é um crash report do iOS. Tá? Então, se você olha, totalmente complicado de ler, de entender. Mesmo se você colocar um foco, você ainda precisa ali forçar o olho para enxergar. Esse aqui, no caso da aplicação do Twitter, onde está ali o problema. Não seria legal que, ao invés disso, eu tivesse o nome do arquivo, a linha que aconteceu, qual o método que ele estava chamando, qual a versão do meu aplicativo, quantos crashes está acontecendo em toda a minha base instalada. E que isso fosse ranqueado também, e que a gente tivesse facilmente qual é o crash que está mais impactando a nossa base. O Crashlytics é isso, você se inscreve no Fabric.io, no caso agora, porque o Crashlytics faz parte do pacote, e você tem acesso a esse dashboard, que tem o ranking do aplicativo,
o histórico de crashes, toda a informação, e aí se você faz um drill down para um crash específico, você tem qual é a distribuição de dispositivo, de marcas de dispositivos, versões de sistemas operacionais, qual é o histórico desse crash com o tempo. E aí você pode ir mais a fundo ainda. A gente tem o Stack Trace, né, nesse dashboard também. E o processo de instalação é muito simples. Você vai instalar um plugin na sua IDE, ele vai abrir o plugin dentro do seu projeto, você vai escolher o projeto, escolher Crashlytics, ele vai mostrar qual é o código que ele vai adicionar. Isso é opcional, tá? Você pode olhar o código e decidir como isso vai ser colocado no seu código, mas ele já sugere. E a partir daí é só você executar o seu aplicativo, ele já vai fazer uma requisição para o serviço e pronto, está instalado o Crashlytics. A partir daí, todas as versões que você publica já está sendo monitorada e todo crash que acontecer, você vai receber em tempo real a notificação quando acontece. Obviamente, só mostrar o crash, às vezes, não tem toda a informação que você precisa para resolver. Então, tem como você colocar contexto em volta do crash. O Crashlytics permite isso. Então, se você entra mais a fundo dentro de um crash, no caso esse aqui, eu estava tentando mover uma palavra naquela aplicação, ele vai me mostrar informações contextuais do aplicativo e eu posso, por exemplo, colocar um identificador do usuário. Como é que eu faço isso? No Android, eu tenho ali 2 métodos no Crashlytics, onde eu posso colocar username e user identifier. Nunca coloque o e-mail do usuário, tá? Você tem que proteger essa informação do usuário, que ela é importante. Coloque um ID que só você conheça e um nome que só você conheça, e não tem como você rastrear. A gente não quer os dados pessoais do seu aplicativo. A gente só quer te ajudar a resolver o problema. O que mais que você pode colocar? Por exemplo, vamos supor que é um jogo e você está marcando, você quer saber em qual nível do jogo que aconteceu o problema, por exemplo. Você pode colocar várias chave-valor no Crashlytics para dar mais contexto sobre esse problema. Então, aqui eu tenho quanto tempo estava no countdown timer do aplicativo, qual que era o poema que a pessoa estava escrevendo, se a sessão estava ativada ou não, e assim por diante. Isso também é ridiculamente simples de fazer. Você põe um set string no Crashlytics, ou set integer, set boolean, qualquer coisa, e ele salva isso e vai trazer, se acontecer um crash, ele traz essa informação contextual. Além disso, você pode logar também. Então, nesse caso aqui, eu estou logando cada etapa que o usuário passa no meu aplicativo, está sendo logado. Então, olha, ele começou na Splash, foi para o escolhedor de temas, clicou nessa categoria, começou a montar um poema e assim por diante, até acontecer o crash. Aqui ele estava tentando scrollar uma lista até o fim e aconteceu um crash, provavelmente eu tentando fazer um monte de requisição encavalada. No caso, foi isso mesmo. E é muito simples, crashlytics.log. Ele tem uma versão dele com outra assinatura que você consegue até já logar para o logcat também automaticamente. Então, você pode usar só uma versão ou você cria um objeto que centraliza tudo isso. Ok? Então, realmente fica muito interessante porque você consegue descobrir bugs que são bastante complicados com esse contexto a mais. Só para dar um exemplo, eu conversei com o pessoal da 99 Texas um tempo atrás, perguntando, e aí, o que vocês acham do Crashlytics? E um comentário que eles fizeram que eu achei extremamente interessante, que mostra justamente o diferencial de usar o Crashlytics e ter o crash de toda a sua base instalada, reportado, é que, por exemplo, o aplicativo de táxi é um aplicativo que roda o dia inteiro no carro do taxista. E eles encontraram alguns problemas que apareceram no Crashlytics que nunca ia aparecer localmente, porque eles nunca deixam um aplicativo aberto o dia inteiro lá para eles encontrar bugs. Então, o Crashlytics ele tem vários usos bastante interessantes. PayPal usa, Waze usa, Groupon, Yelp, várias empresas brasileiras também. E é totalmente fácil de instalar e grátis. Uma vez que você tem a sua app estável, você quer também que outras pessoas testem, né? Você quer sair do seu fluxo para liberar para outros usuários testarem. Para isso, a gente tem o beta. O beta funciona da seguinte maneira. Você vai mandar um e-mail para o usuário, dando a permissão para ele testar a sua app. Ele vai receber esse e-mail com um clique. Ele vai instalar essa aplicação, que ela é totalmente white label. Ela vai pegar a cor ali do seu ícone da sua app. Tanto no Android quanto no iOS, ridiculamente fácil de instalar. Ele não precisa abrir uma conta, nada. E a forma como você distribui
essa aplicação é dessa maneira. Você pega o APK, leva ali para o plugin, ele vai fazer o upload, depois que você colocar o e-mail. Você pode colocar um CSV, você pode criar grupos, você não precisa ficar preenchendo, obviamente, o e-mail toda hora. Dá um next, coloca um release note para explicar o que o cara tem que testar, né, o que é importante ver na app. Ele vai fazer o update, upload, e aí pronto, sua app já está disponível. Você inclusive pode acompanhar todo o status ali, quantas pessoas você convidou, quantos aceitaram, quantos instalaram. E aí, só para dar uma outra visão da coisa, isso aqui é uma app que a gente lançou para o Twitter Flight, o Android, a gente tem todas as pessoas ali com status. Aqui uma outra visualização, se você entrar no dashboard do Crashlytics, você consegue ter essa visão. Então você acompanha ali todo o status de quem está testando ou não. Você tem ranking de usuário, você tem os crashes que vieram a partir desses betas que você liberou também. E obviamente você pode também criar grupos para Android, para iOS, para versões diferentes, para família e assim por diante. Ou seja, estabilidade é isso. Crashlytics e Beta são duas ferramentas grátis. Você pode instalar, ridículo de fácil de instalar, muito fácil de usar também, e que com certeza vai ajudar vocês a não ter muito mais bugs nos aplicativos de vocês. E uma vez que a gente tem a app estável, a próxima preocupação que a gente vai ter é com o crescimento, como é que a gente distribui. E uma das grandes formas de você conseguir ter um engajamento maior, conseguir com que o seu usuário realmente contribua para o crescimento, é conteúdo, certo? E a gente tem um outro kit, que é o Twitter Kit, que está justamente focado nessa parte de conteúdo, e é o pedaço da Fabric que realmente está linkado com o que o Twitter é. Ou seja, o Twitter está lá, tem muita gente postando conteúdo, postando link, muita gente posta o que ela faz dentro de um aplicativo, então você pode gerar engajamento a partir dali também. E a gente, o que antes era muito complicado fazer nativamente, integrar com uma rede social, agora a gente tem de forma ridiculamente fácil de fazer via o Fabric também, no caso específico desse kit. O primeiro deles era um ponto de dor muito grande para o desenvolvedor que tinha que implementar, que é o sign-in com o Twitter, certo? Por que é interessante? Você está oferecendo uma maneira rápida e segura de fazer o login, está disponível tanto em mobile quanto web, mobile nativamente, e você está criando o conceito de persona dentro do seu aplicativo. Então, mostrando aí de maneira prática, a gente está oferecendo o botão agora, no caso do Android. A gente já tem um widget ali de layout para você incluir. Obviamente, você pode customizar a apresentação desse botão. Você vai lá no seu método onCreate da sua activity, vai instanciar o botão, vai colocar os callbacks de sucesso e de falha, e pronto, está implementada a integração. Ele já vai levar em conta se tem aplicativo do Twitter instalado, se não tem. Todos os fallbacks possíveis estão implementados, e ali naquele objeto result você tem toda a informação do usuário, access token e assim por diante. E, claro, você tem que passar o resultado ali, porque como ele vai para outra activity, você, no callback de onActivityResult, você precisa só chamar para ele completar o link com a integração. Caramba, esqueci de corrigir o R aqui. Compartilhamento. Por que compartilhar conteúdo, criar tweets a partir do aplicativo é interessante? Os usuários fazem seu marketing, certo? Se ele criou um conteúdo interessante na sua app e ele compartilha isso para fora, para outras pessoas, ele está querendo ou não fazendo marketing. Isso leva um engajamento maior em cima do seu conteúdo, que por sua vez pode levar a instalações da sua app. Isso ficou de maneira ridiculamente fácil de implementar também, tanto no Android quanto no iOS. Aqui o exemplo do Android é uma linha de código. Ele também vai tratar se tem app instalada, se não tem. Ele suporta imagens. Está bem completo. O terceiro é tweets incorporados. Isso também era um outro ponto bastante complicado de integrar numa app nativa. Por que isso é interessante? Você está complementando o seu conteúdo, né, que é o outro ponto aqui, com conteúdo em tempo real e que também é relevante. Vocês estão cansados de ver notícias que às vezes saem primeiro no Twitter,
um acidente de avião, algum show, sempre você vai ver primeiro o conteúdo que as pessoas estão postando sobre aquilo, é em tempo real. E é relevante por quê? Porque está acontecendo exatamente nessa hora. Então, se você consegue oferecer esse conteúdo também no seu aplicativo, logo você traz essa característica de relevância de tempo real que o Twitter tem para dentro do seu aplicativo. No caso aqui, a gente tem um exemplo de como você integra isso num artigo, né? Aqui já está no iOS, o Objective-C, o exemplo. Você pode, obviamente, colocar temas em cima disso aqui. E a gente suporta também chamadas API, ela está totalmente implementada, com processamento em background, nada vai acontecer na sua thread ali de interface. E também suporta listas de tweets. Tá? O terceiro produto que era do Crashlytics, e que agora é do Fabric também, que pode ajudar na distribuição, uma vez que você já está gerando conteúdo relevante, agora você precisa analisar como é que está o comportamento do seu usuário. E a resposta para isso é o Answers, né? Sendo redundante aqui. O que é o Answers? É um dashboard que também está no mesmo lugar ali do Crashlytics, né? Esses três aqui faziam parte do Crashlytics. E ele vai te mostrar em tempo real quantas pessoas estão usando o seu aplicativo, bem como outras métricas como Daily Active Users, Monthly Active Users, número de sessões, tamanho da sessão, usuários que estão tendo a experiência totalmente crash-free do seu aplicativo. Então, por que ele chama Answers? Porque a gente não só está mostrando métricas para vocês, mas como também, se vocês olharem aqui a bolinha laranja, se tem algum comportamento que é anômalo, tanto positivamente quanto negativamente, ele vai proativamente te mostrar que aquilo é importante, que você deve ter uma atenção. No caso ali, a cadeira está na frente, mas está tendo uma queda, né? Deixa eu scrollar aqui. Então, teve uma queda muito grande de usuários que estavam com a experiência crash-free. E o que é interessante é que ele não só vai alertar, mas como também você tem, se você scrollar, qual é o crash que está ocasionando essa queda aqui e também qual é a base sua que foi afetada. Ok? Então, fica muito mais fácil você descobrir anomalias de comportamento entre os seus usuários. Por exemplo, outra coisa que ele faz, você consegue acompanhar todo o histórico de adoção dos seus builds. Então, quando você lança uma versão nova, o que você mais quer é que as pessoas troquem e passem a usar a nova versão. Aqui ele vai te mostrar quantas pessoas ainda estão usando a versão anterior. Ele vai te mostrando o gráfico caindo e a da versão nova subindo. Você consegue saber o tamanho, o tempo que seus usuários demoram para atualizar o aplicativo e assim por diante. E isso tudo, se você até ignorar esse dashboard e esquecer totalmente que ele existe, se acontecer alguma anomalia dessas, a gente também vai mandar e-mail te avisar, certo? E o processo de instalação é ridiculamente fácil, ele simplesmente funciona, uma vez que você já tem o Crashlytics funcionando. O dashboard do Answers ele não fica ativado, mas se você for lá e pedir para ativar, ele vai passar a coletar também essas métricas de perfil do usuário. Okay? Bem fácil de instalar, fácil de usar, grátis também, e tem um benefício muito grande para você decidir como você distribui o seu aplicativo. Ok, então a gente já tem uma app estável, a gente já melhorou a forma como a gente distribui, a gente já consegue entender o comportamento do usuário, então a gente já está pronto para gerar receita a partir disso, certo? E um dos kits, o terceiro kit que está disponível para você gerar receita é o kit do Mopub, certo? O Mopub era uma empresa também que a gente comprou, adquiriu ano passado, esse ano, na verdade, no começo desse ano. E ela era uma plataforma de publicidade. Só que ela faz o seguinte, por exemplo, você tem o seu aplicativo, o pessoal da Coca-Cola gostou, eles querem anunciar direto no seu aplicativo, você pode fazer isso via Mopub. Você faz a integração com o Mopub, você vai lá no dashboard e fala, eu quero mostrar esse tipo de anúncio aqui, que é o da Coca-Cola, então ele vai sempre mostrar aquele anúncio. Se você usa uma Ad Network, que eu acho que a maioria das pessoas, a gente suporta também várias Ad Networks. A gente suporta AdMob, a gente suporta Facebook, a gente suporta o iAd, tem várias Ad Networks que a gente suporta, que você pode integrar com o dashboard do Mopub, e inclusive ele vai fazer a mediação entre essas várias Ad Networks, para sempre dar o maior preço de bid.
E a terceira opção é o Mopub Marketplace, é um lugar onde o anunciante pode ir direto e colocar um lance lá. Ou seja, ele vai, a cada impressão de publicidade, fazer uma mediação entre esses 3 fontes de anúncio aqui. Isso é feito em menos de 300 milissegundos. E sempre ele vai pegar o melhor preço, ali, o maior preço, para otimizar o ganho do desenvolvedor que incluiu a publicidade. Como é que pode ser essa publicidade? A gente suporta banner embaixo, certo? A gente suporta também full screen, a gente suporta vídeo e a gente suporta publicidade nativa. O que é publicidade nativa? São publicidades que se parecem, na verdade é que se parecem, não que aparecem, com a mesma interface do que sua aplicação. Vamos olhar direto como é que é isso aqui. Então aqui eu tenho um aplicativo que tem um feed, certo? Um dos itens dessa lista do feed é uma publicidade. O que a gente vai estabelecer do nosso lado é um ícone, um título, um texto, uma imagem principal da propaganda e um call to action. E o que você vai fazer do seu lado é decidir qual é o design que eu vou dessa publicidade, como ela vai ser apresentada dentro do seu aplicativo. Então, essa mesma publicidade, ela pode ser mostrada dessa maneira num aplicativo de chat ou dessa maneira num aplicativo de notícias, no caso aqui é o Reddit. Isso é interessante porque irrita menos o usuário, certo? Você não está quebrando fluxo nenhum e nem ocupando espaço da sua tela para isso. Então, é uma publicidade que pode gerar um engajamento maior e justamente não vai irritar o seu usuário. Ok? De receita é isso, claro que bem resumido, tem muito mais coisa por trás. Se você tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas o último desafio que está faltando é a identidade. E aí que vem o carro-chefe do Fabric, que a gente lançou, que é o seguinte, a gente implementava a identidade no início ali dos aplicativos móveis com e-mail e senha, certo? Na web também. Só que e-mail e senha é muito fácil de falsificar, se vaza, fica muito fácil você entrar no nome da pessoa, é complicado, a usabilidade disso é ruim. Aí a gente evoluiu para uma coisa como essa aqui. Você tem lá, se você quer realmente oferecer todas as opções, você tinha que se virar para implementar cada integração com rede social. Isso é interessante porque o usuário se loga de uma forma mais confortável, ele simplesmente delega uma rede para passar suas credenciais, ele não precisa mais mexer com e-mail e senha, só que nem todo mundo está confortável com isso aqui. E também implementar essa integração era muito complicado, principalmente quem não tinha uma SDK antes, certo? Fazendo uma autocrítica aqui. Obviamente a gente precisa de algo melhor, certo? Não dá para continuar dessa maneira. E uma das coisas que a gente tem no telefone, que identifica a gente unicamente, é número de telefone, certo? O Twitter, ele desde 2006 envia SMS, você consegue usar o Twitter via SMS. A gente tem uma das maiores infraestruturas de SMS do mundo, a gente entrega SMS para o mundo inteiro. E o que a gente está fazendo nesse momento, né, é justamente oferecendo essa infra que a gente tem, que a gente usa, para desenvolvedor mobile, certo? O nome disso é Digits, e ele funciona da seguinte maneira, é uma SDK também, é um pedaço da SDK que você integra, e que ele tem a seguinte experiência, você vai clicar ali no registrar com o celular, você coloca o país, funciona aqui no Brasil, tá? Coloca o número de telefone, aí a pessoa vai receber um SMS, se loga, pronto, a partir dali é o fluxo da sua app. Tá? Essa integração você faz com menos de 10 linhas de código, é extremamente simples. E o que a gente retorna? No caso aqui, iOS de novo, a gente vai retornar um user ID, que é único, e o número de telefone dessa pessoa. E a partir daqui, o que você vai fazer? Você vai estender esse perfil. Isso aqui não é uma conta de Twitter, tá? A gente está oferecendo um serviço de sign-up, que a gente vai vai identificar esses usuários unicamente, a gente vai oferecer o número de telefone deles, afinal ele está usando ali para criar uma conta no seu aplicativo e não no Twitter. E a partir daí você estende esse perfil da maneira como você quiser. Isso aqui é informação sua, você não precisa sincronizar isso com a gente, você vai guardar isso no seu back-end. Ok? Ele está disponível para iOS e para Android.
vai estar disponível para HTML5 também, você vai poder implementar isso no seu site ou numa aplicação híbrida. Ele está disponível em 216 países, 28 línguas, ou seja, basicamente o mundo inteiro. E o melhor de tudo, ele é grátis. Você não vai pagar exatamente nada para usar esse serviço. Não sei se vocês sabem quanto custa ativar 1 milhão de usuários, o preço de SMS, mas é em torno de 120 mil reais, e tudo isso vai estar do nosso lado. Você vai simplesmente integrar, vai estar criando as contas, você não vai pagar nada por isso. Isso é identidade, isso é o Digits, e aí a gente faz uma recapitulação agora. Então eu apresentei aqui 7 kits, 7 SDKs. Agora vocês podem abrir o site, ler a documentação e descobrir como integra cada uma. Obviamente isso é uma brincadeira. Na verdade a gente juntou e está querendo organizar essas SDKs dentro do Fabric. Obviamente o Fabric vai crescer, com mais, a gente vai oferecer muito mais coisas no futuro. E a gente separou, organizou eles mais ou menos para agrupar as funcionalidades parecidas. Então a gente tem o Crashlytics, o Twitter Kit e o Mopub Kit. O Crashlytics e o Twitter Kit são grátis. O Mopub ele não é só grátis, como também você pode ganhar dinheiro, porque você está mostrando publicidade. E você pode se inscrever no Fabric.io. E a gente está liberando as contas. Tem um intervalo aí para a gente liberar, porque a gente está tendo muito sign-up, mas ele sai rápido. Ok? A gente desenvolveu um aplicativo, tem um na versão Android e outro na iOS, que a gente disponibilizou o código também. Ela chama Cannonball, eu tenho no meu celular aqui instalado, se alguém quiser dar uma olhada. A versão de Android foi eu que fiz e foi uma experiência bem legal, porque eu pareei com a equipe da SDK durante uma semana para corrigir, deixar o código um pouco mais bonito, né? Porque a gente faz na pressa, a gente acaba fazendo um negócio meio feio. Então agora ele está bonito, pode ir lá e olhar. E aqui são os links para você instalar na Google Play ou na App Store, um aplicativo de exemplo. Ele tem todos os kits, ele está usando. Não se preocupa com digits, você pode olhar no código, a gente não está fazendo nada com o número de telefone, tá? Então você vai simplesmente se logar, vai estar tudo salvo local, mas a gente não usa isso para nada. Então pode testar a experiência ali, que não tem problema nenhum. E é isso. Muito obrigado. Eu tenho uma URL ali de GDevFast Fabric, de feedback. Quem responder e deixar o e-mail lá, eu vou estar sorteando um kitzinho do Twitter, com adesivo do Fabric, por aí vai. Meu usuário está aqui, Twitter DevBR também está aqui. Sigam, não fiquem perdidos com dúvida. A gente tem o twittercommunity.com, que tem bastante informação lá. O pessoal está dando um foco muito grande para o Fabric, então as perguntas sobre Fabric são respondidas muito rápida. Qualquer coisa, fala comigo pelo Twitter também, que eu estou sempre de olho. É isso, gente. Obrigado.